Olá, olá, muito boa tarde. Que Boa prazer encontrar a tarde. senhora por aqui. Muito bem. Olha só, a gente já exatamente estamos em ponto às 16 horas, então eu acho que podemos começar. Então, Podemos, podemos. nós já temos aí algumas pessoas que já estão chegando para nos assistir. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Luciana Lins e eu estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês e com minha amiga Sônia Nogueira Pedreira. Eu sei que é um dia hoje que é o início de uma grande etapa e de uma grande jornada, né? E eu quero dar algumas instruções para agora que a gente vai começar essa live. Eu queria pedir a vocês que, se houverem dúvidas, vocês queiram fazer algum questionamento à Sônia, né, que eu não tenha feito, ou complementar alguma pergunta diante da conversa que a gente teve, tenha uma interrogaçãozinha, né, aí embaixo, no telefone de vocês, e vocês vão poder estar interagindo conosco todo o tempo pelo chat. Mas eu quero pedir a vocês para que, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês entram nessa interrogação, colocam a sua pergunta, e aí depois eu vou entrar e vou estar fazendo as perguntas diretamente para a Sônia. A gente vai deixar uns 20 minutinhos aí para que a gente possa estar fazendo as perguntas que vocês tenham dúvidas e queiram estar ouvindo. O chat, só para a gente se comunicar realmente, certo? Mas então, Soninha, é um prazer, um enorme prazer estar aqui com você, né? Eu tô muito feliz e a gente está hoje aqui nessa live no intuito de conhecer algumas novidades que estão aí por vir, e que é o Conexão Vital. E a gente tem pessoas hoje que estão assistindo aqui que são pessoas que são amigos seus, que te conhecem, mas a gente também tem pessoas que não te conhecem, não sabem, né, um pouco da tua vida nem da tua trajetória. E eu queria começar essa live aqui conhecendo um pouquinho mais de você, né? Quem é Sônia? Eu sei que você é psicóloga, eu já te conheço há muito tempo porque sou sua amiga, mas eu sei que você é formada em psicologia clínica, que você é especialista em análise transacional e que você hoje, inclusive, está habilitada e forma novos especialistas transacionais, certo? E aí eu quero te perguntar, fora a isso que eu falei, tem mais algo que eu não mencionei que você hoje trabalha e que agrega aí a esse apanhado de conhecimento que você tem? Lu, uma coisa que eu estou começando a fazer hoje é algo que eu já uso na clínica há algum tempo, que é começando a fazer também formação de pessoas que já têm conhecimento de análise transacional com o jogo de areia. É uma técnica que eu uso muito. Você já conheceu o meu consultório, você sabe como é. Não sei. Das miniaturas, como o pessoal às vezes diz, você só atende criança? E eu digo que não tem nada a ver só com atendimento de criança. Então, eu também tenho feito isso. Né? O que é um desafio, porque eu sou a primeira pessoa que tenho hoje escrevendo sobre o jogo de areia com análise transacional. Né? O tema da minha Que legal. especialização é o tema da minha especialização foi sobre isso. A primeira vez que eu apresentei foi no congresso virtual, o segundo congresso virtual, que é o Congresso Latino-Americano de Análise Transacional. E tinha gente de vários países, de Espanha, de Guatemala, México, e ninguém nunca tinha ouvido falar. E é um desafio, como eu digo, né? É um desafio escrever sobre uma coisa que a gente não tem embasamento dentro da teoria. E é algo que eu acredito muito, porque eu já vi muitas transformações. Então, eu também tenho trabalhado com isso. Que coisa legal, Sônia. Então, quer dizer que, fora a psicologia clínica e a essa questão de você ser formada em análise transacional e hoje formadora de novos analistas transacionais, você trouxe uma nova técnica que você incorporou a análise transacional e que você já aplica e que já tem resultados com isso. Que coisa legal, Sonia. Muito Isso. E bom. tem um outro desafio, Lu, que poucas pessoas sabem, porque as pessoas me conhecem basicamente da área clínica, que é eu fiz a formação há pouco tempo também na área educacional com análise transacional. Né? Então, dentro de algum tempo, eu também vou estar formando grupos, não só para a área de analistas transacionais da área clínica, mas também para pessoas da área educacional. Então,
ampliando um pouquinho o leque. Por enquanto, é a única pessoa que tem no Nordeste com essa formação. Né? Pretendo aí ganhar até Recife, quem sabe, né? Montar uma turma aí também. Eu não sei, você está dizendo até. Eu acho que seus desafios estão sendo muito maiores aí. Você que vai me contar daqui para o final dessa live. Não entendi esse só até Recife aí, porque já saiu dos estados aqui, né? Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, Sônia. Conhecendo mais um pouco de você, né? Eu sei que você foi presidente da ALAT, né? Que é a Associação Latino-Americana de Analistas Transacionais, durante 3 anos, que foi de 2015 a 2018. Você foi a presidente da ALAT. Isso. É isso? Isso. E aí eu queria que tu me dissesse, como a gente tem uma experiência como essa, de se tornar, de ter passado por uma cadeira como essa, né, que tem essa importância, o que é que ficou para você de aprendizado? Porque, poxa, são 3 anos fora ao que você faz, né, no convívio com a clínica, com os teus pacientes, você acaba se conectando com vários outros profissionais. Mas, assim, qual foi o maior ganho de ter tido essa oportunidade de estar à frente dessa instituição? Lu, um dos sonhos que eu tinha quando eu assumi a presidência da análise transacional era uma ideia da gente, eu vou brincar, né, como eles chamam, sangue novo, era ter gente nova nos processos administrativos, e hoje a gente conta com isso. A presidente da ALAT, a Carol Cavero, é uma garota bem jovem, que está revolucionando, já tem site, está procurando legalizar a associação, então está procurando fazer algumas coisas que ao longo da história, a associação tem mais de 30 anos e a gente não tinha isso de uma forma muito consolidada, e ela está procurando também fazer uma unificação no processo educacional em todos os países que estão associados. Então, assim, era um sonho que eu tinha, eu infelizmente não consegui implementar como desejava, mas assim, consegui ver que deixei pessoas que eram minha vice assumindo isso e que ela encampou comigo na época, exatamente com a ideia da gente conseguir implementar isso, assim, foi uma coisa que me deixou muito realizada, sabe, assim, de passar para a mão de pessoas novas, muito comprometidas também com a associação, tá? Entendi. E ver isso, ver sangue novo envolvido Poxa, Sonia, eu fico feliz quando eu ouço, né, pessoas falarem dessa questão, né, do que elas buscam. E quando você diz assim, eu quando assumi essa posição, é como se não. Você me disse agora que o seu objetivo era trazer sangue novo. Era como se fosse sair de uma velha guarda e entrar numa nova guarda. E aí você diz assim, eu não consegui, né, finalizar esse processo. Mas, cara, eu vejo assim que muitas vezes a gente é a semente, a gente planta, né? E outros vêm e finalizam. Então, assim, a vitória não só é em quem realiza, mas é em quem inicia, em quem tem a ideia. Porque, assim, o grande objetivo não é o eu fiz, né? Mas é o quem ganhou com isso, quem lucrou com isso. E, amiga, se era esse o teu objetivo e essa menina, Carol, não é isso que você está falando? É, a Carol Caveira. A Carol chegou e está fazendo isso aí, eu tenho certeza que você talvez vai chegar mais longe do que você pensou e sonhou, né? Em fazer essa transição da velha guarda, ela vai só tá conduzindo aí esse caminho. Então, eu acho que ela isso já aí está conseguindo algumas coisas, publicação de revista com artigos em espanhol, né? Então, assim, tem um monte de coisa que está acontecendo já e eu acho bem legal isso, bem legal. Muito bom, muito bom. Ô, Soninha, e aí, como se não bastasse, né? Você parece que gosta de sempre estar aí metida, né, nessas coisas, né? Além de estar com o consultório com as pessoas. E aí hoje você está como diretora da UNAT, que é a União Nacional dos Analistas Transacionais. Você é diretora de ética da UNAT, é isso? Isso. Até a próxima eleição. Até a próxima eleição. Que a gente não sabe como é que vai ainda implementar, porque estamos pegando exatamente esse processo de restrição de contato social e as eleições acontecem sempre nos nossos congressos e esse ano, infelizmente, a gente não vai poder realizar presencialmente.
Então, a diretoria está vendo qual é a maneira que ela vai utilizar para fazer com que essa diretoria nova assuma, vendo aí como é que vai ser. Mas é outro desafio. É outro desafio. Legal. Como diz assim, a pessoa tem que encontrar tempo ou então criar tempo. Ou se organizar para ter tempo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Tempo é foco. A gente arranja tempo para aquilo que é importante para a gente, né? Eu acho que talvez seja por isso que às vezes a gente olha e diz assim, nossa, mas como é que aquela pessoa consegue fazer tanta coisa? Não é o tanta coisa, são coisas que motivam a gente e aí a gente acaba se dividindo e fazendo... Pessoas simples que fazem coisas extraordinárias são pessoas focadas. Eu acredito muito nisso. Mas me diz uma coisa, a UNAT hoje, ela, dentro desse panorama que a gente está vivendo agora, a gente está aqui hoje confinado, né? Estamos todo mundo confinado dentro de casa já há mais de 15 dias. Eu acho que entramos já para o 20º dia, bem perto disso. Como é que vocês, enquanto associação, União de Analistas Transacionais, vocês estão se posicionando nesse momento de pandemia, né, que está acontecendo isso? Tem alguma coisa que vocês estão fazendo ou que vocês se posicionaram? Me fala aí o que é que vocês estão pensando aí desse momento. Lu, que oportunidade maravilhosa que você está dando para eu compartilhar com todas as pessoas que estão assistindo essa live. A UNAT, nós temos mais de 40 profissionais que se disponibilizaram a atendimentos gratuitos a pessoas que estão no combate, na linha de frente do Covid-19. Né? Então, assim, do Covid, vamos dizer, que agora está tendo mutação novamente. Então, a gente já tem no site da gente disponibilidade para as pessoas se inscreverem. Então, nós temos pessoas que são psicólogos trabalhando em hospital, enfermeiras, médicos, jornalistas que estão na linha de frente como candidatos a serem atendidos. E estamos com uma retaguarda de mais de 40 pessoas disponíveis, vamos dizer assim, para fazer o acolhimento e a escuta dessas pessoas como uma maneira de, como associação, contribuirmos para o acolhimento dessas pessoas que estão passando por um sofrimento nesse momento muito grande, né? Principalmente quem está em contato direto com as pessoas no atendimento. É muito legal isso. É muito Vocês legal. estão conseguindo dar esse atendimento via online. Que legal, que coisa boa. Né? A gente nunca sabe hoje. Tantas pessoas precisando e assim, vocês estão disponíveis. Então, é só as pessoas entrarem e se cadastrarem que elas conseguem ter esse atendimento. Isso, elas entram, elas se cadastram, elas se informam o porquê, vamos dizer assim. A gente faz um primeiro acolhimento, então tem gente do Paraná atendendo gente do Rio de Janeiro. Então, assim, essa disponibilização pela associação fez com que essas fronteiras elas fossem rompidas e a gente consegue atingir, né, o mundo online, permitindo isso também de um modo muito mais amplo. Bem legal. Sensacional, adorei saber disso. Eu acho que se a gente pode mudar a vida de pelo menos uma pessoa, já está valendo. Sim. Se vocês estão disponibilizando aí 40 pessoas para fazer isso aí, pode parecer nada. São 40 pessoas para fazer uma média de 4 atendimentos. Né? Então, assim, seriam pelo menos umas 160 pessoas a gente tem disponibilidade para fazer acolhimentos. Tá? Então, é um número legal. Eu tô recebendo aqui algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas aqui no chat, né? E a gente entrou um pouquinho mais cedo, né? A gente começou pontualmente às 14 horas, às 16 horas. E aí eu queria, para quem entrou depois, queria estar compartilhando uma coisa com vocês. A gente está conversando aqui, né, com Sônia Nogueira Pedreira, minha amiga, que está vindo aí com muitas novidades. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar algo, interagir com a gente, tem uma interrogação aí, que é uma caixinha de perguntas embaixo do teu celular. Você clica nela, digita a tua pergunta e no final da live eu vou deixar 20 minutinhos aí para a gente ver alguma pergunta que alguém tenha feito, que a gente não tenha conseguido responder aqui ou tirar alguma dúvida. Então, vocês ficam à vontade, podem continuar interagindo aí com a gente, mas as perguntas, se vocês direcionarem lá, a gente vai conseguir responder todas.
Sônia, voltando aqui, eu me lembro que na época que eu morei aí em Salvador, você fazia um trabalho, eu não sei se um trabalho assistencial, né? Você, pedreira, que é seu esposo, né? As pessoas conhecem, para quem não conhece, pedreira, é esposo de Sônia, é psiquiatra, também é analista transacional, é uma pessoa extraordinária. Não vou jogar mais confetes aqui, porque não vem ao caso. Ela mesmo joga o confete nele, mas ele é um fofo mesmo. Ele e é um não fofo. é propaganda Ele é enganosa, especial. gente. Não é propaganda, ele é um fofo. Mas eu quero te dizer, eu sei que você já fazia um trabalho assistencial. Naquela época, eu tive aí, eu acho que em 2015, morei em Salvador até 2015, 2016. E já era um trabalho que vocês faziam anteriormente. Esse trabalho continua? Vocês faziam uma vez por semana, uma vez por mês. Eu me lembro que era a última sexta-feira de todos os meses. Sempre tinha uma palestra, né, em um determinado local. Isso continua acontecendo? Como é que tá? Esse trabalho parou, continuou? Lu, esse trabalho, no momento, ele está interrompido, né? E essa é uma das razões da gente estar juntos nesse processo, pelo menos esse projeto, né, do Conexão Vital, eu e Pedreira, já que a gente está em confinamento, a gente não consegue manter contato com as pessoas. Ele e eu decidimos esse projeto fazermos juntos, tá? Para levar às pessoas o que a gente é impossível de levar todos os meses. O projeto tem 15 anos, ele não acontece mais só toda sexta-feira, então acontece de acordo com as nossas agendas e a agenda atualmente da ABM, porque antigamente era no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, agora na Associação Baiana de Medicina, ali na Undina. Não sei nem se você pegou esse novo local ou se você pegou ainda, eu acho que o antigo, não me lembro. Tá? Mas, assim, são média de 10 a 12 palestras gratuitas no ano que a gente oferece à população. Hoje, a ABM doa o espaço e nós doamos o nosso tempo e o conhecimento que a gente dispõe para poder fazer, né, essa contribuição também social. Mas a gente já faz isso, está completando agora 15 anos. Infelizmente, por conta da quarentena, a gente está impedido de fazer, tá? Mas vamos retornar. Que coisa Se legal. for possível, a gente retoma. Que coisa legal. Ô, Soninha, me diz uma coisa. E que novidade é essa, né, que você tem hoje para compartilhar com a gente? Conexão Vital. Eu sei que Conexão Vital é um canal, né? E eu quero saber tudo sobre ele, tá? Eu quero saber qual é o propósito desse canal. Eu quero saber o que é que quer dizer esse nome. Eu quero saber tudo. Mas antes de você me contar tudo sobre ele, eu tenho uma outra pergunta que eu queria que você me respondesse, né? Ela é maior do que toda a curiosidade sobre ele. Eu queria te perguntar o seguinte: o que é que te motivou, né, a tomar essa decisão de entrar no mundo online? Porque quando a gente fala Conexão Vital, e eu sei que é um canal, né, você vai estar entrando, mergulhando, se jogando no mundo online. Que a gente sabe que é um mundo que é profundo, né, e vai levar a muitos lugares. E assim, você já é uma pessoa que você tem reconhecimento, é conhecida pelo trabalho que você faz, né, em Salvador, no estado da Bahia. Eu sei que você também trabalha fora do estado, tem pessoas que você atende em outros estados e até fora do Brasil, né? Então, assim, você já é uma profissional hoje que você já tem uma agenda lotada, que você já está muito bem posicionada na sua carreira, no que você faz, né? Você é conhecida, você está estabelecida, né? E assim, o que faz uma pessoa se lançar numa jornada, não vou dizer desafiadora, mas assim, no mínimo, né, que vai te trazer muitas descobertas, né? As pessoas me levam a pensar, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, até porque eu sou assim. E aí eu gosto de saber o que é que motiva os outros a fazerem coisas desse tipo. Então, a pergunta simples, né? Me empolguei aqui, mas a pergunta simples é:
o que é, se você hoje tem uma carreira estabelecida, se você hoje já tem o reconhecimento dos seus colegas, né, dos seus pares, dos seus clientes, tanto na Bahia, no estado, no Brasil, no mundo, porque você tem pessoas fora, e agora você está se jogando, né, com um canal onde você vai entrar nesse mundo online. Por quê? Lu, olha só, a gente já falou aqui do projeto que a gente tem, que é um projeto do Pedreira, que eu entro, como diz, em parceria com ele, né? Mas um projeto foi idealizado inicialmente por ele, apesar de fazer parte desde o iniciozinho. Tá? Esses 15 anos que a gente tem feito essas palestras gratuitas, mas o que a gente tem sentido, e principalmente uma coisa que me mobiliza muito, é sempre um número muito pequeno de pessoas. Né? O auditório, no máximo, comporta 160, 180 pessoas. Então, isso é um número restrito. A questão também de ser em Salvador, o que muita gente de fora também não poderia estar participando. Tá? E a forma e os feedbacks que a gente recebe do modo como a gente fala, com um modo mais descomplicado ou um modo mais fácil, uma linguagem mais acessível para que as pessoas entendam os processos pelos quais estão passando, isso sempre foi uma coisa que me levou, vamos dizer assim, a querer ampliar esses horizontes, a ir para além das fronteiras, como diz, do auditório que a gente estava. Tá? Quando a gente participa de congressos, as pessoas às vezes pedem, mas por que vocês também não botam coisa no YouTube? Então, o pessoal de fora, às vezes, acaba cobrando também. E aí, o que acontece? Esse momento especial que nós estamos vivendo, né? Esse momento onde nós estamos num confinamento obrigatório, muitas pessoas eu tenho recebido de clientes, de amigos, de ex-clientes. Pedreira também tem tido uma solicitação muito grande. Por que vocês não fazem vídeos? Por que vocês não gravam coisas? Por que vocês não fazem live? Então, eu vou brincar assim, né? Juntou a fome com a vontade de comer. E isso acabou por antecipar um projeto que já vinha sendo maturado, tá? E fez com que a gente simplesmente, ou no meu caso, que eu antecipasse o que era para ser feito de uma forma mais tranquila, como eu tinha pensado lá para o meio do ano e tal. Simplesmente fazer mais a toque de caixa para poder dizer assim, ó, vamos começar, porque o momento é esse, tem muita gente querendo. E é uma oportunidade da gente estar levando, Querendo, já que a gente não está precisando, levando, né? precisando. Tá? E Precisando. eu penso assim, Não é olha, simplesmente... esse momento, às vezes, eu vou dar só um exemplo, às vezes a gente fala um tema de depressão e as pessoas fazem assim, como é que vocês conseguem falar sobre um tema tão delicado e a gente não sair daqui tudo derrubado, né? Tudo acabado emocionalmente? Aí a gente diz, não, mas a ideia que a gente tem não é de fazer com que as pessoas afundem, é que as pessoas vejam que tem saída, que tem alternativas, que o conhecimento pode levar à transformação, né? Eu digo assim, o conhecimento junto com a ação, ele leva a superar. Né? Então, o conhecimento a gente disponibiliza, a ação não depende da gente. Mas se a pessoa quiser isso, a probabilidade dela conseguir superar determinadas coisas é bem maior. Então, é essa ideia também de levar esse conhecimento para mais pessoas, sabe? Sonia, eu acho isso assim sensacional, porque eu acho que conhecimento, entendeu? Ele traz superação. Muitas vezes a pessoa se encontra numa situação onde ela não consegue avançar, ou ela não consegue se desenvolver, ou até ela acaba assumindo uma postura de não tenho expectativas nem esperanças de ter uma vida diferente, porque eu nasci assim ou porque eu estou dessa forma. Eu acho que tudo é possível de mudança, sabe? Eu acredito muito nisso. E eu acho que o mais sensacional é quando a gente consegue encontrar pessoas que podem dizer a gente o caminho. E a gente trilhar esse caminho, claro, por uma decisão nossa, porque a mudança só vem quando a gente toma uma decisão, é uma coisa interna, né? Ela precisa acontecer, um desejo de dentro para fora. E a pessoa pode mudar. Então, assim, eu acho que conhecimento, ele traz superação. E às vezes você tá assim, tá desolado, porque nem todo mundo desperta para saber que pode existir algo que tire ele daquela situação. Então eu estou entendendo que isso aí, entendo e concordo. Essa questão de
o mundo online, de você poder chegar a falar, você vai atingir muitas pessoas que talvez nem sonhassem que poderia existir uma possibilidade delas levarem uma vida feliz, alegre, equilibrada, não sei. Cada um tem um desejo, cada um procura alguma coisa, né? Mas encontrarem algo que as motiva a continuar vivendo, porque essa jornada, a vida da gente aqui, ela é muito, muito curta, né? E a gente tem que escolher a forma como a gente quer passar. Eu acho que até o corona, esse momento que a gente está passando agora de estar confinado, isso é uma coisa que cada um pode escolher como ele quer passar. Porque passar, vamos passar todos. Agora, a como nós vamos passar, cada um escolhe como quer. E aí é uma questão de mudança, atitude, posicionamento, que você talvez, né, possa dar a chance a algumas pessoas que possam estar achando que não. E você talvez diga. Não estou dizendo que você vai tratar desse assunto, né? Mas é isso, conhecimento é sensacional. Mas a gente acaba sempre, quando a gente fala de relacionamentos interpessoais, Lu, que tem todas as áreas, né? Tem a área casal, a área família, a área social, a área profissional e a área interpessoal, eu comigo mesmo, que eu digo que a mudança desejada inicial de todo mundo é que o outro mude. E eu costumo dizer assim, ó, a mudança precisa começar primeiro em mim para que depois eu possa operar a mudança no outro, tá? Mas o que você está me trazendo isso é bem legal, porque assim, eu vejo muita gente querendo voltar à vida normal. E eu tenho me questionado muito, o que é essa vida normal que a gente estava tendo antes? Tá? E levando muitas vezes as pessoas a refletirem isso. Que vida normal era essa que você estava tendo antes? Que o seu nível de ansiedade às vezes estava muito alto, nível de estresse, de angústia, pouco contato presencial. E às vezes agora o excesso de contato presencial também está causando problemas, né? Porque está sendo, não é voluntário, ele é obrigatório, mas assim, levando também as pessoas a refletirem o que é que era normal, ou o que é que eu considerei como normal, e que agora eu estou vendo que aquela coisa não era mais tão normal, mas eu estava tão imersa nesse processo que eu também não conseguia me dar conta, tá? De que aquilo eu não poderia ou não seria conveniente para mim considerar como algo normal. A gente pode refletir também em coisas sobre essa, né? Nesses encontros que a gente vai ter. Com certeza. Com certeza. Mas então, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que eu fiz a pergunta do milhão, né? O que é que fez você se jogar nesse mundo online? Você me respondeu aí. Né? Eu considero essa pergunta do milhão hoje. Sônia, por que essa nova jornada? Me diz aí, o que é Conexão Vital? Ok, eu sei que é um canal, mas o que é o nome? O que quer dizer Conexão Vital? Lu, bem em cima do que a gente busca, né? E do que eu acho que é mais importante hoje, e que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer, elas estão sendo obrigadas a refazer conexões que não estavam mais, estavam perdidas, vamos dizer assim, ou muito frágeis. E as pessoas, às vezes, estão se dando conta disso, que precisam, vamos dizer assim, regar ou refazer, remodelar, recontratar essas conexões, porque nós somos seres de conexões, né? Seja no trabalho, seja no social, seja com meu parceiro, com meus filhos, com a minha família. Todo o meu interrelacionamento, ele se dá por conexões, tá? O vital tem muito a ver com, eu poderia dizer assim, né? Saindo do homem, mas teria a ver com a vida, com a vitalidade do que a gente pode trazer de bom, de importante para essa conexão, que a gente considere a coisa mais importante desta reconexão. E não só uma reconexão com quem está fora, mas primeiro uma conexão comigo mesmo. Tá? É tipo assim, olha, eu me reconectar. E nesse sentido, um dos objetivos que você tinha perguntado antes, né? Que eu venho buscar, o que eu pelo menos tenho como proposta, é buscar apresentar alguns fundamentos da psicologia de modo que seja mais descomplicado possível. Não é que vai ser descomplicado, mas o mais possível. E isso tem muita coisa dentro da análise transacional, por uma linguagem muito direta, que ela permite a gente entender mais coisas, né? Explicando o porquê e o como, muitas vezes, pessoas se comportam de modo tão distinto em situações e circunstâncias que estão vivendo. Então, esse confinamento tem pessoas vivendo das formas
mais diferentes possíveis e todos estão sendo obrigados a passar. Né? Então, por que as pessoas agem de maneira diferente? Como é que isso se dá? Que tipo de ferramentas é que essa pessoa usa ou que tipo de ferramentas essa pessoa não usa para lidar com uma situação de uma maneira melhor ou de uma maneira pior? Né? Até porque a gente pensa que se eu conseguir um controle emocional, atingir um nível de competência emocional, minhas inter-relações elas vão ser muito melhores. Eu posso me reinventar, ou qualquer pessoa, porque eu acredito piamente nisso, da capacidade da pessoa se reinventar, se recriar de um modo mais equilibrado, mais saudável, mais feliz. E esse momento que a gente está tendo, gente, por pior que seja, jamais faríamos isso de simplesmente não irmos trabalhar e ter que ficarmos em casa. Então, é um momento que pode ser usado de uma forma muito produtiva para as pessoas, sabe? Eu escolher como quer passar, né? Exatamente. Eu escolher como quer passar. O como. A situação é essa, né? As situações do dia a dia não sei o quê. Mas assim, como é que eu passo por isso? Sônia, você me faz lembrar uma outra coisa. Eu tenho alguns traços, né? Que eu venho trabalhando e vou compartilhar aqui com vocês, tá, gente? Só aqui para vocês aqui na live. De procurar ser perfeccionista, de querer fazer as coisas de uma forma perfeita. E eu venho descobrindo, sabe? O tempo e a maturidade vem me trazendo que muitas vezes é melhor feito do que perfeito. E entenda, para uma pessoa que tinha traços de perfeccionismo forte, dizer isso e assumir isso, ela realmente precisa entender. E eu entendo que hoje, às vezes, é mais importante você colocar o bloco na avenida, entendeu? Dar o primeiro passo, porque as coisas elas vão chegando e você vai ajustando. Não existe nada que seja perfeito, que você não possa melhorar ou possa ajustar. Então, por que não começar? Né? E aí eu acho que me veio essa lembrança agora isso, porque você disse, Lu, não era uma coisa para agora, não era um projeto para agora, mas diante de tudo a gente resolveu iniciar porque as pessoas hoje precisam, né? E é isso. Talvez, eu acho que a ideia, ela está muito bem constituída, ela está muito bem fundamentada. Eu acho que o propósito, ele já estava instaurado aí no teu coração, entendeu? O propósito ele já estava muito bem definido. Talvez as ferramentas, o como você ia fazer, é que não tivesse muito claro. Aí entrou a vontade, né? Quando a gente tem um propósito e a gente definido, encontra entra uma a amiga motivação. como você, né, amiga? Também A gente canta entra uma a motivação. ousadia. Entra a motivação e aí a gente vai atrás das ferramentas e dos parceiros que podem ajudar dentro disso aí. Mas muito, muito legal. Eu fico muito, muito feliz com isso. E eu tenho certeza que você vai atingir os seus objetivos com esse projeto. Eu realmente desejo, do fundo do meu coração, Soninha, que muitas pessoas possam ser alcançadas e que você possa, com esse seu canal, né, levar conhecimento e transformação para a vida de muitas pessoas. Além do estado da Bahia, da cidade de Salvador, né, quiçá que a sua voz aí ecoe pelo mundo com seu conhecimento, fazendo muitas pessoas poderem evoluírem aí, ter um desenvolvimento pessoal e encontrarem esperança, se motivarem e fazerem uma nova jornada. Mas, Soninha, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de a gente falou até aqui, né? É uma caminhada. 15 anos, psicóloga, clínica, psicóloga na área de clínica, formada em análise transacional, passou por posições importantes, né? Sempre com um objetivo traçado, posicionado. E aí eu te pergunto, quando você olha para trás assim e você vê a sua história, né? E você olha para frente, porque você sabe, né, Sônia, que hoje, quando você está tomando essa decisão de entrar, ter um canal e se jogar, é uma nova etapa na sua carreira. A gente nunca deixa de ser quem a gente é e nunca perde o que a gente já conquistou.
né? Se a gente se mantém contínuo em movimento, aprendendo, né? Fazendo, entregando o propósito a que a gente se destinou. Mas, assim, tu realmente está se lançando numa nova etapa, que é um mundo desconhecido, um mundo novo. E aí a minha pergunta, quando você olha para trás, para a tua história, vê toda essa caminhada, né? O que é que te lembra? Como foi essa história para chegar aqui? Porque me parece uma história assim que ela vem recorrente, né? Ela é mudança. Eu queria que... Porque eu me lembro que antes da senhora ser uma psicóloga clínica e tomar a decisão de se tornar uma analista transacional e daí vir tudo isso que você vem fazendo aí com as pessoas. Você era economista, racional, né? Minha amiga, parceira aqui de profissão. E aí me fala um pouquinho dessa tua história. Conta aqui pra gente, porque algumas pessoas te conhecem, mas outras não te conhecem. Então conta pra gente assim, um pouquinho da tua história. Quem é Sônia? Onde ela começou? O que foi que trouxe ela para que ela chegasse até aqui? Pois é, Lu, a minha história, vamos dizer assim, em termos de mundo profissional, ela começa quando eu me formei em 87, lá nos Idos, em economia, tá? E na época eu fui trabalhar em multinacional. E eu consegui ser gerente de recursos humanos, de empresa multinacional. E eu observava uma coisa, gerente de RH, e então eu observava uma impotência muito grande, ainda mais naquela época, década de 80, início da década de 90, onde a hierarquia era algo muito mais marcante do que hoje, né? Muito mais impositivo do que hoje. As relações, às vezes, elas passavam por uma coisa muito adoecedora. O que eu vejo também na clínica hoje, algumas instituições também apresentando um número de funcionários com quadros adoecedores em função do que a instituição dispõe, né? Mas voltando a mim, desde sempre, eu tive interesse em relacionamentos, né? Tanto que na época, eu acho que por isso que eu me formei em economia, mas fui para a área de RH. Era RH com o departamento de pessoal, porque tinha toda a parte de processo, de folha de pagamento, tinha tudo. Mas tinha muito isso que já me encantava na época, tá? E aí eu comecei a me sentir incomodada, principalmente por ter passado por uma situação com um gerente que era altamente controlador. Mas ele controlava assim. Ele pedia a pauta antes para os gerentes todos, ele cortava o que ele não acha que era conveniente ser falado nas reuniões, que estavam todos participando. Ele muitas vezes fazia pergunta e ele mesmo respondia e dizia o que era para ser feito. Então ele não escutava as sugestões. Todas as posições ele cabeceava. Aquilo ia me dando um embrulho e no final todo mundo saía mais ou menos assim. Eu não sei para que teve reunião. Era mais fácil ele chamar a gente, dizer o que era para fazer e acabou. Porque ele chama para uma dita reunião, não escuta ninguém, né? Então essa sensação de mal-estar e essa sensação de impotência, elas estavam sempre marcantes. E aí esse incômodo ficou, mas eu tinha reconhecimento financeiro, eu ganhava muito bem, né? Eu tinha reconhecimento de meus superiores e de meus pares. Eu era convidada muitas vezes por outras empresas para mudar de empresas, o que eu às vezes não considerava, porque eu brincava, eu sabia, gente, todo mundo de RH naquela época tinha encontros e a gente falava muito como eram as empresas, as mudanças era brincar, trocar 6 por meia dúzia, tá? Então não valia muito a pena. E a empresa que eu trabalhava era uma empresa que dava muitas vantagens em vários sentidos. Então eu acabava ficando. Mas eu já tinha muito uma coisa de me inconformar com isso. E na época parecia mágica, assim, eu recebi de Antônio Pedreira, do consultório dele, uma chamada para um curso de competência emocional com base na análise transacional, que é o primeiro curso que a UNAT oferece, que é o curso 101 de análise transacional. E eu me lembrei que eu já tinha feito esse curso na época do cursinho. E como tinha sido significativo para mim na época. Eu disse, cara, vou fazer. Era um fim de semana. Eu disse, vou fazer. Tá aí. Investi, trabalhava. Imagine, o carro me pegava às 6h40 e me devolvia quase 8 horas da noite. No fim de semana, às vezes eu só queria descansar ou então gandaiar, né? Ou viajar.
Eu disse, não, vou investir todo num curso. E eu digo que foi uma das melhores coisas que eu fiz na época, restabelecendo o contato com o Pedreira, né? Uma pessoa que sempre foi meu mestre em biologia na época de cursinho, gente. Ó, conheço Pedreira há tempo pra Mestre de caramba. biologia. Você Foi, estava amor. no colégio. É, amiga, em Que história antiga. 82. Aí eu falo antes de ser formada em economia. Né? Bem antes eu já conhecia Antônio Pedreira. Tá? Mas vai E lá, ele me conta fez essa o que a gente história. chamava, para vestibulando, uma maratona anti-estresse, toda com base em análise transacional. Tá? Que era o chamado preparo psicológico para o vestibular. E sabe o que, assim, eu lembro que quando eu fiz o vestibular a segunda vez, eu tive um colega que fazia assim, você estava tão calma que me irritava. Já fazendo para psicologia, eu fiz por quê? Ela fez assim, porque você parava, você olhava para o teto, depois você respirava, você voltava. Eu não sei como você conseguiu. Ela ficou um tempo olhando para mim, né? Porque ela disse que a calma, ela começou a me observar. Eu era, de passagem, a pessoa que tinha mais idade na turminha que estava fazendo naquela sala o vestibular pela segunda vez para psicologia, com quase 40 anos. E ela disse que chamou a atenção isso, e eu disse assim, eu acho que foi melhor ainda do que eu fiz o vestibular para economia, porque eu fiz muito tranquila e eu consegui fazer esse outro também muito tranquila, até por saber mais na época já análise transacional. E aí eu encampei nisso, eu disse assim, ó, vou fazer o curso. E aí Pedreira ia montar um curso básico de análise transacional que eu poderia fazer para a área organizacional, desde que eu fizesse depois a parte complementar com algum analista transacional. Mas você ainda estava trabalhando na Ainda multinacional. ainda trabalhando, né? E aí comecei a fazer o curso e aí mexeu, deu um clique, sabe quando dá aquele clique? Eu disse, não quero mais trabalhar em empresa. Não quero, eu quero mudar, eu quero mudar. Só que nesse momento eu já estava casada com o Roberto, tá? Que trabalhava comigo também nessa multinacional. E aí eu resolvi fazer vestibular. Eu perguntei para a Pedreira o que seria necessário, e ele disse duas coisas para a clínica. Ou você faz psicologia ou você faz medicina. E eu, caramba! Deus, não tem outra opção. Ele fez, não, só tem essas duas. Soninha, você tinha quantos anos quando você tomou essa decisão de fazer essa transição de carreira? Eu tinha 36 para 37 anos, Lu. Ou seja, aos 37 você decide deixar a carreira de economista e enveredar por um sonho que você tinha. Exatamente. Né? Então, o que era uma ousadia muito grande. Por que de 36 para 37? Porque eu fiquei muito tempo, eu cheguei até a ir para terapia, porque assim, ia ser uma mudança radical. E eu queria fazer, diga-se de passagem, na Universidade Federal. O que eu ia precisar Deixa eu de te cursinho. perguntar uma coisa. Então, aos 37, pelo que eu entendi, formada em economia, uma carreira super promissora, reconhecimento, tanto financeiro quanto profissional, tudo bem, mas algo te incomodava. Você recebe um e-mail, né, que te lembra que a análise transacional tinha te ajudado no início da vida. E como você tinha um incômodo com o que acontecia na organização onde você trabalhava, esse incômodo de que você via que a organização adoecia e você se sentia impotente, você acreditou que se você fizesse análise transacional, você poderia mudar Isso. as coisas. Isso. Foi isso. E aí eu achei que depois era limitado o campo na organização para mim como pessoa, apesar de hoje terem muitas pessoas. Então, aí eu mudei radicalmente, né? Só que tiveram... Não, mas deixa eu fazer uma pergunta, peraí. Peraí. Quando eu fiz toda a retrospectiva aqui do coisa para entender. Aí você você falou aí que que Roberto, que era seu marido na época, trabalhava com você nessa empresa. Isso. Não é isso? Ou trabalhava, pronto. Aí você chegou para Roberto e disse que você tinha esse sonho onde você estava pensando em fazer essa transição de carreira e começar novamente. Como é que isso foi aceito, né, por ele? Você teve esse apoio, ele aceitou? Como é que foi? Porque não é uma decisão fácil, você já estava casada. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa agraciada por Deus, né? Eu, enquanto fazia psicologia, eu perdi, o Roberto faleceu e eu fiquei viúva. Foi para mim um momento terrível. Mas Lu, ele me deu apoio
total para encarar, sabe? Eu precisei largar o emprego e eu, como economista, eu digo assim, ó, você banca e eu reduzo absolutamente tudo. Então, era contenção de despesas, porque aí eu reformulava tudo, como boa economista, que também na economia doméstica eu sabia como fazer. E aí, quando ele faleceu, foi algo que para mim desestruturante, mas assim, o objetivo de fazer análise transacional, de ser psicóloga, isso era uma meta, era um foco. E eu, graças a Deus, naquele momento, eu, além de estudante, eu precisei ser paciente também, inclusive tomando remédio, tá? Eu precisei de ajuda psicológica. Fiz terapia um tempo na época com pedreira, depois fui fazer com outras pessoas. Mas assim, agradeço demais o apoio que eu tive nesse momento, porque foi um momento muito difícil, sabe? Muito Difícil. tenso e muito difícil. Um momento como esse, às vezes a gente pensa em largar tudo, em desesperar, em eu tenho que refazer meus objetivos, mas assim, a certeza... E ainda mais no meio de uma transição de carreira, né? Exatamente. De quem eu imagino que era seu ponto de apoio, né? Porque era seu marido na ocasião e que estava te apoiando nessa transição de carreira. E aí, tu, quando tá atravessando ali, tu tá no meio do rio, fazendo essa travessia, aí... O bote fura, vai ter que ir ele não nado está ali. mais do seu lado por motivos, né? Por uma fatalidade, ele acaba não terminando essa jornada com você. Então, assim, isso já é uma coisa que abala. E a análise transacional te ajudou nisso aí? É o que você está me falando agora, que foi fundamental. Você foi paciente e aluna ao mesmo tempo. Exato, porque eu estudava psicologia, eu estava fazendo formação já com a T, também para a área clínica, e eu era paciente também em terapia com análise transacional, né? Então, assim, eu digo que foi algo que me deu força e que me sustentou muito. E algumas pessoas não sabem, né? Alguns anos depois, já depois de formada, aí eu encontro o Pedreira de maneira diferente. A gente participava já de vários projetos juntos, mas aí, por isso que eu disse que eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque Pedreira surge na minha vida não mais como professor, como mestre, como incentivador, como auxílio na idealização de coisas, né? Que eu brinco que ele me deu suporte terapêutico na época. Era como se eu tivesse perdido absolutamente tudo e ele foi muito importante nesse processo de transição para eu continuar. E depois veio a ser meu marido. Anos depois, você já formada, Lu. Depois de formada, sabe? Aí você encontra a Pedreira. Encontro Pedreira em outra situação. Não que a gente não já se encontrasse. Eu fazia até terapia de grupo com ele, a gente fazia as palestras. Mas era um encontro que eu brinco, né? Que era um encontro já de almas. Era algo mágico, assim. Era bem bom, como é bem bom estar com ele, sabe? E é bem bom estar na quarentena com ele. É bem bom poder contar, por exemplo, né? Com esse projeto e a gente de quarentena. Ele, então vamos fazer esse junto, a gente já está na quarentena mesmo, então vamos fazer. Ô, Soninha, então, hoje, se você pudesse falar sobre... Porque uma coisa é você ser analista transacional, outra coisa é você ser psicólogo, né? Você tem a junção das duas coisas. Você é psicóloga clínica e você tem formação em análise transacional. E você hoje me falou da questão do jogo de areias, né? Que eu conheço, né? Essas miniaturazinhas que tem lá, eu já tinha visto. Mas, na realidade, assim, eu nunca usei, nunca... Mas eu vejo que você trouxe esse jogo de areias para... Então, assim, eu vejo que existe uma paixão sua com a análise transacional. O que é que a análise transacional representa na sua vida? Isso tem a ver com essa sua decisão de fazer de fazer esse canal e levar essa voz, esse conhecimento para as outras pessoas? Também, Lu. O que é que a análise transacional mudou na tua vida, né? E se a minha pergunta é se que ela mudou a sua vida, mudou, porque você já me falou. Mas é isso que te motiva a hoje fazer esse canal e levar esse conhecimento para outras pessoas? Existe alguma conexão nisso ou eu estou entendendo errado?
Não, existe tanto da psicologia, né? Quanto da análise transacional. Como eu disse assim, a análise transacional, para mim, que tem uma formação tão racional, como você colocou, ela me ajuda porque ela faz com que eu entenda e muitas vezes veja através de gráficos, sabe, de representações, eu consigo entender o processo. É como se eu estivesse do lado de fora vendo o que está acontecendo do lado de dentro. Tá? Então, a análise transacional permite isso. É algo que, para mim... Mas ela permite isso para qualquer pessoa que se Qualquer submeta pessoa. a uma terapia com você no consultório. Isso. Ou entendi. Ou que assista as palestras da gente, né? Porque Bernie dizia assim, olha, a gente precisa falar para que uma criança acima de 5 anos de idade entenda. Entende? Então, assim, ele diz a gente... Por isso que eu falo do descomplicar, não é uma coisa simplória, né? Para que ninguém entenda dessa maneira. Mas é uma maneira que a gente procura falar com clareza para que o outro consiga entender, sem usar palavras complicadas. Pois deixa eu colocar da forma que eu entendo, porque eu já tive algumas experiências dessa. O descomplicar para você é tipo, você pegar tudo aquilo que você aprendeu cientificamente e fazer uma analogia com fatos reais da vida, do cotidiano, do dia a dia. Exato. Eu acho que isso é descomplicar para quem não é um profissional formado em psiquiatria, em psicologia, ou que tenha formação em análise transacional. Para mim, descomplicar é isso. Uhum. É você conseguir pegar aquilo que você botou, que você utilizou, que você aprendeu com tantos anos de estudo, entendeu? E colocar de uma forma, não tirando a importância ou o valor. Minimizando, né? Minimizando o tratamento a que aquilo se destina, mas colocando de uma forma acessível para que as pessoas possam ouvir e poderem progredir de uma forma mais rápida. Porque quando você entende... É porque, assim, quando o conhecimento chega, né? Aí ele causa a transformação. Quando o conhecimento chega, você pode vir e você consegue se superar, porque você entende. Então, quando você diz assim, descomplicar, pelo menos a ideia que eu tenho, que você me passa, é isso. É de trazer para uma linguagem onde quem está ouvindo aquilo diz, ela consegue se conectar, se colocar naquela situação. É isso que você quer dizer? Sim. Sim, Lu. Tá? Lu, me diz quanto tempo a gente tem. Olha só, a gente se empolgou aqui nessa conversa, né? A gente só tem aí, eu acho que uns 5 minutinhos, porque, aliás, a gente tem 8 minutos. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, queira fazer alguma pergunta, bota aí na interrogaçãozinha, que eu vou olhar já já. E enquanto... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, mas assim, eu queria te fazer uma outra pergunta. Hoje, a gente vai ter uma outra live, que vai ser o primeiro episódio, né, do Conexão Vital. E o que é que a gente pode esperar desse primeiro episódio do Conexão Vital? Vai tratar de quê? E assim, eu também quero até fazer uma outra pergunta. O que é que eu posso esperar? E eu quero saber se o que eu entendi é verdade. Você criou o canal, você vai fazer isso aí, mas você está me dizendo que como você está de quarentena e Pedreira vai dar um chá, né? E vai aparecer nesse negócio com você nesse momento. Vai. Isso eu entendi certo ou não? Isso. É como eu costumo dizer. Pelo menos na quarentena, vocês vão estar juntos aí nesse canal. Pedreira é um companheiro, para mim, sabe, maravilhoso, que me incentiva, me auxilia, me dá suporte, me estimula, sabe? Estimula a minha confiança, desenvolvimento. E agora, mais do que nunca, também está meu parceiro nesse projeto inicial do Conexão Vital. Já que a gente está na quarentena, a gente resolveu também fazer mais um projeto juntinho, tá? Então, a gente vai estar hoje às 19 horas. Convido quem está aqui, podem convidar mais pessoas, falando sobre o maior problema que a gente está vendo hoje, Lu. Viver o momento presente. E, principalmente, viver o momento presente como um presente, como uma dádiva. Porque as pessoas estão em todos os tempos, passado, futuro, ontem, anteontem, daqui a pouco, no jantar, menos vivendo o momento presente. Então, a gente escolheu esse tema, que eu acho que é bem atual, bem o que a gente está precisando,
para a gente se conectar com a única coisa que a gente pode viver, que é o agora. Né? Ô, Soninha, me diz uma coisa. Eu tenho algumas pessoas que estão perguntando aqui qual é o horário. Vai ser hoje? 19 Que horas? horas. 19 horas. Viva 19. o momento presente. Viva o presente. Viva o presente. Viva o presente preciso. O presente precioso. Ou o precioso presente, okay. Ou o maravilhoso presente, que é o que a gente está tendo. Um presente para viver esse momento. Ok. E aí a gente vai ter a participação de Pedreira com a gente. Sim. Muito bom. E nesse muito projeto, bom. ele vai estar aparecendo bem, assim, algumas vezes, né? E eu espero, gente, assim, né? Juro mesmo, assim, que a gente possa caminhar junto. Quem estiver aqui agora, nesse momento, eu quero agradecer a vocês. Eu quero convidar vocês a voltar hoje. Como eu brinquei, né? Na chamada que eu fiz. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então, Conexão Vital começa hoje com 2 lives. Uma agora e uma às 19. Né? Gente, e assim... E assim, como você falou, né, Soninha? Quem já te conhece e puder chamar outras pessoas para ouvirem, né? Chama os familiares, chama alguém. Tô vendo que aqui você a sabe Amanda que tá colocando precisando. isso. Vou chamar a família Brasil em peso. Eita. É isso aí, o pessoal tá falando. Eita, peraí que tem mais alguma. Olha, gente, se cair aqui, pronto. É essa aí, o pessoal tá perguntando. Então, às 19 horas. Soninha, e só uma coisa. Qual vai ser a frequência dessas lives? Elas vão ser semanais, quinzenais, diárias? Nossa, 2 vezes por dia, todos os dias? O que é que vocês estão esperando? Ou isso é só porque é hoje que a gente está tendo 2? A princípio, hoje 2 vai ser, mas a princípio a gente vai dar remédio de 24 em 24 horas, né? A gente vai ver o quanto a gente consegue fazer diariamente e de preferência no horário das 19, que esse aqui vai ser o horário mesmo. Hoje era mais mesmo o convite, a abertura, mas às 19 horas a gente provavelmente vai estar diariamente tendo esse encontro com as pessoas e podem convidar mais pessoas. E dentro em breve a gente vai estar ampliando também para outras conexões, para YouTube, tudo, mas assim, aqui a gente está toque de caixa, gente. Vamos começar. Então a gente está indo aos pouquinhos. Feito é melhor do que perfeito. Não é exatamente. Isso? Pois olha, então, Soninha, eu quero te agradecer por a gente ter tido esse momento, né? Eu vou me despedindo aqui de você. Fico muito feliz de estar participando desse momento com você. Eu sei que é um momento que vai ficar marcado. Eu tenho certeza que esse projeto ele vai dar certo, que vai alcançar muitas pessoas, entendeu? E estamos juntos. E já estou na expectativa para essa live que vai ter hoje às 19 horas. Gente, hoje eu vou estar também aí às 19 horas com vocês, né? Mas aí uma vez até a gente conseguir colocar o negócio, como a Soninha falou, ela está ajustando aí as ferramentas e aí eu estou dando esse apoio por hora por aqui. Mas então a gente se vê às 19 horas nesse mesmo local, falando sobre viver o precioso presente. Não é isso? Lu, muito obrigada. Muito obrigada por ter juntado, como diz assim, força para a gente conseguir, nesse momentozinho, fazer esse encontro acontecer do jeito que ele está acontecendo. Gratidão mesmo. Ainda mais nessa velocidade que a gente se propôs. Obrigada. Obrigada, Soninha. Estou muito feliz, muito feliz. Então, a gente se encontra às 19 horas, tá bom? Ok, amiga. Gente, um beijo para vocês. Até às 19. E convidem outras pessoas, venham estar com a gente. Vamos viver esse presente precioso. Ver o que é esse presente precioso que está aí disponível para a gente. Tá bom? Um beijo. Tchau. Até mais, gente. Até já já. Beijo grande.